Olá, meu nome é Tainá Carvalho e esse é o segundo vídeo da série de vídeos sobre as melhores estratégias de alimentação e suplementação para a corrida. No último vídeo eu abordei ali com vocês como que deve ser a composição corporal do corredor, como que deve ser a dieta do corredor em relação à quantidade de carboidrato, proteína, gordura e vitaminas e minerais que ele precisa consumir. E hoje eu vou trazer aqui para vocês como que deve ser o pré, durante e pós-treino e os principais suplementos para a corrida. Então vamos lá. Vamos começar aqui falando então sobre o pré-treino para a corrida. Primeira regra básica: nunca faça o pré-treino em jejum. Isso porque, se a gente for comparar um corredor que treina em jejum com um corredor que consumiu ali um pré-treino adequado, com certeza esse que fez um pré-treino adequado vai ter um desempenho melhor. Pode até ser que você consiga fazer o seu treino em jejum e que você prefira não comer, mas pensando no seu desempenho, você com certeza vai se beneficiar se você conseguir treinar seu organismo para realmente fazer ali um pré-treino, seja uma refeição mais volumosa ou até mesmo uma coisa simples que tem uma digestibilidade bem rápida, tá? Então é importante sim você fazer um pré-treino. A refeição pré-treino, basicamente, ela precisa ser rica em carboidrato, ter um conteúdo baixo de gordura, porque a gordura ela demora mais para ser digerida, e também ter um consumo moderado de fibras e de proteína. Eu trouxe alguns exemplos de pré-treino, porque esse pré-treino, essa refeição pré-treino, ela varia de acordo com o horário do seu treino. Então, por exemplo, se você treina logo cedo, você acorda e vai, provavelmente você não vai fazer um super café da manhã, você vai fazer um lanchinho mais simples e um café da manhã reforçado depois. Ou até mesmo se você faz esse treino à tarde, pode ser que a refeição antes do seu treino seja o seu almoço. Então, o pré-treino ele vai ser diferente dependendo do horário que for o seu treino. Então, por exemplo, se a refeição anterior ela for mais ou menos 1 hora antes do seu treino, opções interessantes para esse momento são, por exemplo, uma fruta com aveia e mel, ou então uma tapioca com uma fatia grossa ali de queijo branco, ou até mesmo pode ser ali mais ou menos umas 4 rodelas de batata doce com 50 gramas de frango desfiado. Isso variando sempre de acordo com a tolerância. Se o pré-treino for mais perto do horário do treino, ali cerca de 15 a 30 minutos antes do seu treino, é importante que ele tenha uma digestibilidade mais fácil, então muitas vezes é legal priorizar o carboidrato aí nesse horário. Então, por exemplo, a fruta com aveia e mel, ou então 8 torradinhas, aquela de arroz integral é a melhor que tem, com geleia, ou então 4 rodelas de batata doce e só, mais carboidrato mesmo. E também, se o seu treino for após uma refeição grande, por exemplo, ali o almoço, o jantar, é legal você dar um intervalo de mais ou menos umas 2 horas, porque se você treinar muito perto da hora do almoço e jantar, pode ser que você sinta um certo desconforto aí, né? Tem gente que tolera treinar depois de 1 hora do almoço, depois de 1 hora e meia, então isso é muito individual, mas de maneira geral, legal dar um intervalo de 2 horas. E aí, nesse almoço deve conter carboidrato, legal não exagerar nas carnes, consumir uma quantidade moderada e também não comer um monte de salada, né? Tem gente que gosta muito de verduras e legumes, né? No máximo ali um meio prato tá de bom tamanho. Por exemplo, meio prato de verduras e legumes, uma colher grande de servida, aquelas de restaurantes de arroz integral, uma colher de servir de feijão e mais ou menos 100 gramas de filé de frango. Lembrando que esses exemplos são exemplos só para você ter mais ou menos uma noção de como que deve compor aí esse pré-treino, mas ele varia de acordo com a fase de treinamento. Então, por exemplo, se você tiver no momento que você precisa emagrecer, né? Então você está fazendo uma restrição um pouco maior, pode ser que esse pré-treino ele seja um pouco diferente, a proporção de nutrientes seja um pouco diferente. E além disso, também é importante considerar a individualidade biológica, né? Tem gente que até se sente bem comendo um pouco mais de gordura antes do treino, tem gente que não sente nenhum desconforto se treinar pouco tempo depois do almoço, então isso também é muito individual. E o que comer então durante o treino de corrida? O consumo de fazer a reposição de algum nutriente no meio da corrida só é válida para exercícios acima de 1 hora de duração. Então a recomendação tradicional do American College of Sports Medicine é de até 1 hora de duração, você não precisa consumir nada durante, né? Se for um exercício de 1 hora e que tem uma intensidade mais elevada, simplesmente um bochecho de carboidrato, até uma solução ali com
com uma concentração mais baixa de carboidrato, por exemplo, um isotônico, já basta. Não precisariam de grandes quantidades, de grandes reposições. Então, só o pré-treino já seria suficiente. Agora, se o seu treino tiver duração de 1 a 2 horas, é importante incluir 30 gramas de carboidrato por hora de atividade. Se tiver duração de 2 a 3 horas, 60 gramas de carboidrato por hora de atividade é mais eficiente. E se for um exercício longo, de acima de 2 horas e meia, é importante tentar alcançar 90 gramas de carboidrato por hora de atividade. Eu vou abordar com mais detalhes o consumo durante o exercício, mas no último vídeo, em que eu vou trazer ali os principais cuidados para os treinos longos e provas. Mas para você ter uma noção, quanto que equivale a 30 gramas de carboidrato? Então, se você tiver um treino de 1 hora, um pouco mais que 1 hora, 2 horas de duração, 30 gramas de carboidrato equivalem a, por exemplo, uma bananinha paraibuna, sabe aquele docinho de banana? Paraibuna, tachão, fazendinha, mais ou menos 1 unidade, né, com açúcar mesmo. Ou então um tablete de rapadura de 30 gramas, ou um sachê de gel desses que você encontra em loja de suplemento, gel de carboidrato, ou até mesmo pode ser uma diluição de um suplemento em pó, por exemplo, a maltodestrina, 3 colheres de sopa de maltodestrina em mais ou menos 400 a 500 ml de água. Fica tranquilo que eu vou abordar mais detalhes aí no último vídeo, então não deixe de assistir. E após o treino de corrida, se for uma refeição grande, o ideal é que essa refeição tenha carboidrato, proteína, um pouco de gordura, que naturalmente já está ali presente, e vegetais variados. É legal uma refeição completa, tá? Então fazer uma refeição grande e completa. Por exemplo, 2 pegadores de macarrão com umas 2 colheres de sopa ali de carne moída, com brócolis e cenoura cozida, por exemplo. Se a refeição após o treino for um lanche, não se esqueça de acrescentar proteína nesse lanche, né? Então você pode comer ali, por exemplo, 2 fatias de pão integral com 2 ovos mexidos, ou então fazer uma vitamina, e aí essa vitamina pode entrar whey protein, você colocar lá uma porção de fruta, seja lá uma banana, 2 colheres de sopa de aveia e 30 gramas de whey protein, bater com água. Então também é um shake bem completo ali após o treino. As recomendações para os treinos longos e pós-prova serão abordadas com mais detalhes no último vídeo, tá? Mas é importante ter em mente que não existe uma refeição padrão, tá? Porque isso varia muito de acordo com a rotina da pessoa, com a rotina do corredor, de acordo com a tolerância, o que ele tolera mais de carboidrato, proteína, enfim, as preferências alimentares, né? Não adianta eu falar assim, toma ali um shake com whey protein se a pessoa não gosta de tomar suplemento, ou come lá 2 fatias de pão se a pessoa, por exemplo, tem intolerância ao glúten. Então, tudo isso é muito relativo e também varia de acordo com o momento de treinamento. Então, se você estiver numa fase de mudança de composição corporal, às vezes é uma dieta mais restrita, ela é um pouco mais restrita em carboidrato, às vezes é uma fase de ganhar massa, então você tem que fazer refeições um pouco mais volumosas, né? Então tudo isso vai variar de acordo com o momento do treinamento que você tiver. E quais os principais suplementos? Então, olha só, segundo uma pesquisa do International Journal of Sport Nutrition, a prevalência estimada do uso de suplemento dentre os atletas no mundo varia de 37% a 89%, então é uma prevalência alta. Então os atletas geralmente usam suplementos, né? E essa suplementação muitas vezes é guiada por familiares, por amigos, companheiros de equipe, pelo próprio treinador, pela internet, pelos vendedores de suplemento e uma parcela ali pelos nutricionistas, né? E profissionais que têm realmente a competência para fazer essa recomendação de suplementação. Os motivos principais para o uso dessa suplementação são a melhora de performance, a manutenção da saúde, aumento no fornecimento de energia, reposição de nutrientes, né, em função da má nutrição, a melhora do sistema imune e mudança de composição corporal, né? Então a suplementação, ela realmente pode beneficiar o atleta, mas a suplementação feita da maneira adequada e de forma inteligente, tá? Então, às vezes, se você faz a suplementação por sua conta ou por alguma recomendação que
por alguém que não entenda muito do assunto, você pode acabar utilizando suplemento que não vai trazer benefício nenhum adicional e você vai acabar jogando dinheiro fora, ou às vezes vai utilizar um suplemento que na verdade não é o suplemento mais correto e vão faltar outras coisas. Então, procure um nutricionista para você fazer essa suplementação de uma forma correta. Além disso, para os corredores profissionais, eles precisam ter um cuidado a mais, porque dependendo do suplemento que você usa, pode ter o risco de contaminação e isso pode caracterizar um doping. Então, isso pensando nos corredores profissionais, é importante ter esse cuidado, tá? E uma coisa que é muito importante, poucos suplementos que referem ter um benefício ergogênico, ou seja, que ajudam realmente a melhorar o desempenho, são respaldados com evidências científicas sólidas, né? Então, grande parte dos suplementos que estão sendo vendidos aí no mercado, a maior parte deles não tem grandes evidências de que ele funciona, ou às vezes até tem evidências de que não funciona e tá todo mundo usando aí. Então, é importante ter um cuidado, porque são poucos suplementos que realmente funcionam para a corrida. Começando pelos suplementos de carboidrato, né? Existem vários tipos: maltodestrina, destrose, frutose, oximase, palatinose. Tem várias marcas também que acabam fazendo um blend com vários tipos de carboidrato, numa proporção ali um pouquinho de cada. A vantagem dos suplementos de carboidrato é que eles facilitam o aporte de carboidrato antes, durante e após os treinos, tá? Principalmente para atletas que fazem corridas mais longas. Então, eles facilitam muito, são opções muito práticas. Então, é praticamente um suplemento que ele ajuda muito na corrida. Em relação aos suplementos de carboidrato, eu vou abordar com mais detalhes no próximo vídeo, tá? Em que eu vou trazer ali as informações sobre os cuidados durante o treino. É um suplemento que funciona realmente para os atletas de corrida. Além disso, outro suplemento interessante para a corrida são as cápsulas de sal. Não sei se você já ouviu falar, alguns corredores já conhecem, outros ainda nunca ouviram falar desse suplemento. Que na verdade não é só sal, é uma combinação de eletrólitos, então contém sódio, potássio, fósforo, magnésio e cloro. E essa combinação aí de eletrólitos é justamente feita para reposição de sais minerais que o atleta perde ao longo da corrida pelo suor, né? Então, aqueles corredores que têm uma sudorese excessiva e que chegam a sentir aqueles cristalzinhos de sal no suor, né? É importante fazer essa reposição e a cápsula de sal é uma alternativa interessante. E além disso, aqueles corredores que tomam muita água, uma quantidade exagerada de água ao longo da corrida, é importante fazer a reposição de sais minerais junto para não acontecer aquele quadro de hiponatremia. Eu vou falar também sobre isso em mais detalhes no próximo vídeo, tá? Mas é importante ter um equilíbrio entre o consumo de líquidos e de eletrólitos para você conseguir correr bem, não ter nenhum sintoma ali. Essa cápsula aí também é interessante para atletas que fazem corrida em ambientes quentes, né? Então, também ela vai funcionar nesses casos, tá? Ela pode ajudar a prevenir cãibras, que a cãibra é um sintoma que pode acontecer em função do desequilíbrio ali de alguns eletrólitos, então ela pode contribuir, tá? Mas, de maneira geral, funciona bem em provas de 2 horas para cima, tá? Provas mais curtas não tem tanta necessidade de suplementar com cápsula de sal. O próprio isotônico pode ser uma opção mais interessante. Então, o isotônico aqui é o terceiro suplemento que eu vou abordar, que justamente ele é importante para a reposição de líquidos e também para contribuir na reposição de sais minerais. Porém, a concentração de eletrólitos que tem nos isotônicos líquidos, né, é menor do que o que está presente ali nas cápsulas de sal. Então, para as provas mais curtas já basta, o isotônico é uma opção interessante, e para as provas mais longas talvez não seja suficiente. Então, é importante planejar aí essa reposição de sais minerais para que ela seja feita de maneira adequada, não excessiva e numa quantidade boa. Provas muito curtas, não tem necessidade nem do isotônico, às vezes água mesmo já basta, tá? Mas sobre hidratação eu vou falar também no próximo vídeo, tá? Um outro suplemento interessante é a cafeína. Existem evidências de que a cafeína reduz a percepção à fadiga.
permitindo com que o exercício ele seja sustentado por mais tempo. Funciona bem consumir a cafeína antes do treino. É importante ter um cuidado com as dosagens, porque se você tomar uma dose muito elevada, provavelmente vai sentir ali um ataque cardíaco, né? Uma frequência vai aumentar, então tenha um cuidado com a dosagem. Outros suplementos podem ajudar o corredor de uma forma indireta. Por exemplo, o Whey Protein. O Whey Protein é uma proteína bem completa que ajuda no aporte de proteína diário e ele pode fazer parte na fase de recuperação dos treinos, após o treino. Ela pode contribuir ao aporte proteico diário, né? Quando a pessoa não consegue consumir através da alimentação. E também, se você estiver numa fase de treinamento que visa ali o aumento de massa muscular, o Whey Protein é um suplemento muito interessante e ajuda bastante no ganho de massa muscular. Tá? Então ele ajuda de uma forma indireta. Na corrida em si, ele não vai ajudar, mas ele ajuda a você fortalecer a sua massa muscular, prevenir lesão, então ele ajuda de uma forma indireta. E um outro suplemento também que tem esse efeito é a creatina. A creatina não vai ajudar a sustentar ali o treino de corrida por mais tempo, mas o que ela faz, né? Ela pode ser útil para o atleta ganhar massa muscular, porque ela é fonte de energia rápida, ela dá energia para a explosão, então para um treino de musculação ela ajuda bastante nesse ganho de massa, ela ajuda a ganhar força, então também ela vai ajudar a prevenir lesão, né? Isso considerando, né, um treino ali de musculação. E a suplementação de creatina ela também pode ser útil na fase de treinamento focado no ganho de massa, tá? Então ajuda de uma forma indireta o processo de treinamento aí da corrida. Um outro suplemento bastante utilizado pelos corredores é a glutamina, né? A glutamina, o que ela é? Um aminoácido que é um combustível para as células do sistema imune, né? Porém, a suplementação de glutamina, ela é útil para a imunidade somente em casos que o volume de treino ele é bastante intenso, né? Principalmente provas longas, né, como a maratona, ou provas muito longas, como ultramaratona e Ironman. Então, assim, o consumo ele só se justifica em atletas com um quadro de overtraining. Para a maioria dos casos, a glutamina ela não é eficiente e não vai fazer grandes diferenças, tá? Então, é importante ter esses critérios aí para incluir a suplementação de glutamina. Um outro suplemento bastante utilizado aí pelos corredores é o BCAA, né? Os supostos benefícios do BCAA para a corrida é que ele iria combater a fadiga central, né? Melhorando o desempenho e melhorando a recuperação muscular. Porém, existem várias evidências recentes que mostram que o BCAA não funciona com esse objetivo e que não há necessidade de suplementar o BCAA com o intuito aí de reduzir a fadiga, né? Central, né? O consumo de BCAA ele poderia se justificar no caso de uma pessoa que não consiga consumir a proteína de outra forma, né? Através da alimentação. É um suplemento que ele é dispensável, porque facilmente a gente consegue consumir a quantidade de proteína necessária, seja para recuperação, seja ao longo do dia. Então é um suplemento que não tem muita função, né? Então ele acaba sendo muito bem substituído tanto pela alimentação quanto por um próprio Whey Protein. Se você já acrescenta um Whey Protein para aumentar o seu aporte proteico, o BCAA ele é completamente dispensável, tá? Então é um suplemento que realmente não tem muita função. No vídeo de hoje eu trouxe para vocês então como que deve ser o pré-treino. O pré-treino é importante que seja uma refeição rica em carboidrato, com baixo teor de gordura e moderado conteúdo de fibras e proteína. Durante o treino, somente acima de 1 hora de exercício, principalmente repor fontes de carboidrato, né? Após o treino, fazer uma refeição mais completa, seja um almoço ou um lanche, né? Com carboidrato, proteína, gordura e sais minerais e vitaminas ali através dos vegetais. E os principais suplementos então, suplemento de carboidrato, suplemento de cápsula de sal, isotônico, cafeína, tem um efeito mais interessante ali diretamente no desempenho da corrida. De maneira indireta, o Whey Protein e a creatina podem ajudar no ganho de massa, no ganho de força, prevenção de lesão. A glutamina ela é interessante somente para aqueles atletas que têm um consumo de um volume de treino, né, muito intenso e que tem um quadro ali de overtraining.
E o BCAA é um suplemento que pode ser substituído com muita facilidade. No próximo vídeo eu vou trazer aqui para vocês então quais os principais cuidados no treino longo, como que deve ser o consumo de carboidrato durante o treino e para as provas, né? Como que deve ser a hidratação, quais os principais cuidados em relação à hidratação e os principais cuidados nos dias que antecedem as provas, tá? Então, nesses dias a gente precisa ter uma alimentação mais específica e eu vou trazer tudo isso no próximo vídeo. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de dar um like no vídeo e se inscrever no canal e fique à vontade aí para deixar os seus comentários, tá? Um super abraço, tchau, tchau!